Olá pessoal, eu sou Riogley Fagundes, este é o canal Brasil Notícias e a gente está trazendo mais informações para vocês. Bom pessoal, eu vou trazer uma informação aqui que eu vou dizer uma coisa, reflete bem o nosso, vamos dizer assim, o nosso judiciário. Ou melhor, reflete bem hoje os nossos ministros que deveriam votar com imparcialidade, que deveriam votar a favor da nação brasileira no sentido de combater corrupção, mas que na verdade não fazem isso. Aconteceu um fato agora no TSU, no Tribunal de Contas. Eu vou ler para vocês aqui o que dois cidadãos fizeram para livrar a cara de dois corruptos. Fica só vendo aqui, ó. Após se declararem impedidos, ministros do TCU salvam políticos. Pois é, gente, dois ministros se declararam aí numa votação, disseram assim, nós não podemos votar, nós estamos impedidos. Sabe aquela história do conflito de interesses, que o advogado geralmente não pode advogar uma causa, ou um juiz não pode julgar um processo, né? Ou um ministro não pode votar em numa determinada sessão, porque existe alguma coisa ali que torna ele parcial naquela ação? Então, pois é, dois camaradas se acharam que não podiam, então falaram, não, nós não podemos votar aqui, nós não podemos aqui, nós estamos impedidos. Eles pediram um impedimento. Aí vê só o que aconteceu aqui. Antes comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela força legal, ajuda a gente. Tá bom? Vamos lá. Depois de se declararem impedidos para julgar o processo de superfaturamento, os ministros do TSU, Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais e Raimundo Carreiro, voltaram atrás ao ver que dois ex-dirigentes do Senado ligados ao MDB seriam condenados a devolver ao menos 14 milhões de reais de prejuízos aos cofres públicos. Quer dizer, o cara viu dois ex-senadores aí, iam ser enquadrados, eles perceberam que os caras seriam condenados a devolver 14 milhões de reais aos cofres públicos, que por um acaso é dinheiro nosso. O que eles fizeram? Eles foram lá e, preste atenção, os dois pediram que a restrição fosse retirada durante a sessão, na última quarta, dia 12, e votaram pela absolvição dos dois primeiros secretários da casa. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui. Do ex-primeiro secretário da casa, o ex-senador Efraim Moraes, e do ex-diretor-geral HC... O nome dele é isso mesmo, gente. Agaciel Maia, hoje deputado distrital em Brasília. Os dois camaradas estavam à beira de serem condenados. Mas aí vieram os paladinos da justiça e da justiça dos criminosos e resolveram absolvê-los. Deixa eu pular isso aqui, deixa eu pular aqui, pular aqui. A manobra virou o placar do julgamento, livrando os dois políticos do ressarcimento e também do pagamento de multas e possivelmente da inabilitação para exercerem cargos comissionados e funções de confiança por 8 anos. E o interessante é que isso aconteceu no meio da sessão, viu? Eles não começaram a sessão votando, eles começaram a sessão impedidos. Quando eles perceberam que os caras iam levar cana, aí eles foram lá e pediram no meio da sessão o desimpedimento. Vamos continuar. Cadê? Outros ministros protestaram, argumentando nunca ter visto um caso de desimpedimento durante a votação de um processo, tanto no próprio TCU, órgão ligado ao Legislativo, quanto no Judiciário. O Ministério Público que atua na Corte avalia recurso contra a decisão por desobediência ao devido processo legal. O impedimento ou a suspensão de um jogador se dá quando, por algum motivo objetivo ou subjetivo, sua imparcialidade pode ser questionada e ele fica afastado do cargo a pedido de terceiro ou dele mesmo. O regimento interno do TCU prevê que, nessas situações, o ministro não participa nem da discussão, nem da votação do processo. O engraçado é que eles estavam lá, não deveriam estar, né? Eles mesmos pediram impedimento, não deveriam estar nem na sessão. Tanto no caso de Cedrais quanto no de Carreiro, o afastamento se deu a pedido deles próprios,
sem justificar formalmente o porquê. Talvez queriam fazer isso aqui só de sacanagem mesmo. Antes de ser nomeado no TCU, Cedrais era deputado pelo extinto PFL, que viria a se tornar o DEM de Efraim. Carreiro foi secretário-geral da mesa do Senado e é ex-filiado ao MDB do ex-presidente e ex-senador José Sarney, seu padrinho político. Olha a malandragem. Tanto Agaciel quanto Efraim são ligados a Sarney e exerceram seus cargos nas gestões dele e de outros MDBistas. Né? Olha o apadrinhamento, as ligações chegando aí. O processo que apontou o superfaturamento ficou 5 anos parado no TCU antes de ser apreciado e estava pronto para julgamento desde maio de 2013, como mostrou a Folha em fevereiro deste ano. Gente, o processo está lá desde 2013. Olha como o Brasil é lento. De 2013 para cá já são 5 anos. E ainda assim fazem uma... Eu não vou usar a palavra, não. Só voltou à pauta após o MPF, Ministério Público Federal, cobrar a corte pela inércia. Inércia porque estava lá parado. Uma coisa que já devia ter andado há muitos anos atrás. Uma auditoria do tribunal concluiu em 2012 que os ex-dirigentes licitaram e contrataram a valores exorbitantes serviços terceirizados de auxiliares técnicos e informática entre 2005 e 2009, embora tenham sido alertados pela área técnica da casa sobre os preços altos em valores da época não atualizados. Ambos negam irregularidade. Claro, ninguém nunca é culpado. Nesta quarta, o relator do processo, José Múcio Monteiro, voltou para que Efraim e Agaciel tivessem as contas reprovadas, pagassem multas e devolvessem as percas ao erário em valores corrigidos. Ele seguiu o entendimento da área técnica da corte e viu culpa grave dos dois no caso. Vital do Rego, no entanto, divergiu. Propôs a absolvição dos dois políticos com a condenação apenas da empresa contratada, a Aval Serviços. Vital alegou que os dois ex-dirigentes tinham muitas atribuições no Senado e que não cabiam a eles se aprofundar sobre aspectos da licitação e da contratação. É interessante isso aqui, né, gente? Olha só o que a gente argumentou que também o alerta de técnicos sobre os preços praticados não foi explícito sobre o superfaturamento. Gente, chega a ser absurdo. Isso aqui como é que chama? É a explicação que o tal do Vital do Rego está dando aqui para justificar a absolvição dos caras. Primeiro, que eles acumulavam muitas tarefas e não poderiam se aprofundar sobre esses negócios aqui dos valores. Outra coisa, que a recomendação, que o alerta do TCU não foi explícito, não foi claro. Eu fico achando interessante. É uns caras ser muito irresponsáveis. Como é que eu tenho um monte de... Quer dizer que é assim, então não, a justificativa, não, eu fiz cagada no orçamento aqui porque eu estava muito ocupado, tinha muita tarefa. Porque veio um alerta aqui, eu não entendi muito não o que eles quiseram dizer, então, que se dane, né, o que pago mesmo, passa, pode passar. Olha a justificativa, gente. Essa justificativa do camarada aqui só mostra o tamanho da irresponsabilidade e da, vamos dizer assim, da incompetência dos camaradas que estavam à frente dessas secretarias aí, sei lá, né, que acabaram trazendo um rombo de 14 milhões. Só mostra a incompetência. Só essa explicação já era o suficiente para condenar esses caras por incompetência, por falta de responsabilidade. Já que não poderiam se aprofundar, encostasse o negócio de lado e deixasse lá para quem pudesse fazer direito. Mas vamos lá. Cadê aqui? Aqui sim. Vamos lá. Vital é ex-senador pelo MDB da Paraíba e aliado de Moraes no estado. Olha só o vínculo aí. Os ministros passaram a analisar as duas propostas. Presidente da corte, Carreiro, conduziu
O julgamento e pulou Cedrais, justificando que o ministro está impedido e justificando que tá, peraí que eu me enrolei aqui, que misturou aqui. Justificando que o ministro estaria impedido. Múcio sairia vencedor por 4-3 quando Cedrais pediu a palavra. Alegou que estava perdido na votação e pediu para que o placar fosse anunciado. Preste atenção. Olha só. Fosse anunciado. Àquela altura, só faltava votar em separado um agravante para inabilitar os dois políticos para cargos públicos. Ao saber da eminente condenação, Cedrais afirmou: quero retirar meu impedimento e votar com Vital. Quer dizer, o cara estava no meio da sessão, não podia estar lá, mas tudo bem. Com o empate em 4-4, coube ao presidente proferir o voto de Minerva. Ele explicou que também havia pedido impedimento no processo sobre o superfaturamento que deu origem ao julgamento de quarta, o que não cabia mais. Hoje me declaro desimpedido. Voto com Vital. Vossa Excelência tinha um sentimento psicológico, uma afeição ou inimizade pelos citados no processo. Essas são as razões pelas quais alguém se declara impedido. Isso se altera com o passar do tempo, mas não em determinado momento da votação, sem que isso tenha sido declarado no início, reagiu Benjamin Zeller. Ele está explicando que o cara pode até voltar, mas não naquele processo, e não durante o processo. Cedrais justificou que o TCU não tem e não obedece aos mesmos critérios do judiciário. Os impedimentos aqui nunca foram registrados devidamente. Até hoje, temos dificuldade de fazer obedecer as regras aqui em relação a isto. Ele acrescentou ter sido procurado por Efraim antes, olha só, gente, da sessão e que ouviu seus argumentos. Posso ter evoluído como evolui agora, porque estou aqui, votando com tranquilidade. Vou pedir que nós encerremos este assunto, reclamou o presidente do TCU. Se nós voltarmos para investigar porque você se desimpediu num processo em que estava impedido, amanhã vamos abrir um processo aqui para investigar porque você votou de qualquer forma. É um precedente grande. Procurados pela Folha, Carreiro e Cedrais não se pronunciaram. HCL Maia e Efraim afirmaram por meio de assessores que não vão comentar o processo. Bom, gente, tá aqui a matéria. Você vê que aqui no finalzinho o cara admite, aqui é feito de qualquer maneira, a gente nunca fez nada do direito. Vocês veem que no finalzinho da matéria que ele fala, né? Que quando ele é interpelado, né, para seguir a regra, ele diz, não, aqui no TCU não é que nem o judiciário, não, aqui a gente faz de qualquer maneira, a gente faz de qualquer jeito. Isso mostra, gente, como está o nosso judiciário hoje. Como está a nossa justiça despreparada, sem responsabilidade, sem compromisso com a verdade, porque isso aqui é uma prova claríssima. O cara primeiro é impedido, chega lá, nós não vamos votar, nós nos consideramos impedidos. Aí quando eles veem que os dois réus, os dois camaradas lá, vão ser condenados, aí no meio da votação, que não pode, aí eles falam, não, agora nós queremos votar. E aí vão e absolvem. Gente, eu pergunto para vocês, teve ou não teve clara e deliberada ação parcial nessa história? Vocês acham que eles agiram? Agora, eu queria ver agora se o PT de Gleisi Hoffmann vai cair de pau em cima desses dois camaradas aqui. Mas acho que não vai não, porque na verdade esses dois camaradas soltaram os bandidos, não prenderam. Então, eles foram imparciais para o PT, para a esquerda. Mas para nós brasileiros, nós vemos claramente como está defasada a nossa justiça. Como está corrompida. Fazem da justiça brinquedo. Virou bagunça, a gente não tem nem como expressar o tamanho da nossa indignidade ao ver uma situação dessa.
onde não se respeita mais as regras, onde não... até as desculpas são as mais absurdas. Ah, aqui ninguém respeita nada, aqui a gente nunca seguiu a regra. Pô, meu, aí eu pergunto pra vocês, se os caras não seguem a regra, como eles querem aplicar a regra? Me respondam. Um abraço, fiquem com Deus, a gente volta a qualquer momento com mais informações pra vocês.